Notícias. Antena 9. Informação de proximidade. Com o jornalista Souto Gonçalves. O vice-presidente do Governo reuniu-se ontem com a direção da Câmara do Comércio e Indústria da Horta. O encontro serviu para apresentar o novo sistema de incentivos que vai vigorar a partir de 2014 nos Açores. Sérgio Ávila quer evitar um vazio entre o atual e o próximo quadro comunitário de apoio. Hélder Silva foi reeleito diretor do DOP para um mandato de mais 2 anos. Isto numa altura em que a Universidade dos Açores quer ver duplicadas as verbas que lhe estão destinadas no Plano Anual de Investimentos do Governo para o próximo ano. É faialense e professor universitário em Évora. Chefia uma equipa de investigadores que estuda o ruído sísmico no nosso arquipélago. O propósito é contribuir para um maior conhecimento do risco sísmico das ilhas dos Açores. Uma equipa de investigadores da Universidade de Évora esteve no Faial a realizar trabalhos de campo de recolha de ruído sísmico. A presença dos cientistas entre nós, no mês de outubro, deu continuidade a um projeto iniciado em julho de 2012. São objeto das investigações as ilhas do Faial, Pico e São Jorge. O responsável por esta equipa é um faialense, professor do Departamento de Física e membro do Centro de Geofísica da Universidade de Évora. José Fernando Borges, natural da freguesia de Pedro Miguel, explicou à Antena 9 que o objetivo da missão é contribuir para o conhecimento do risco sísmico nos Açores. Este trabalho que nós estamos aqui a fazer neste momento é a continuação de um trabalho que começámos o ano passado, portanto em julho do ano passado, com cerca de 2 semanas de trabalho de campo de recolha de ruído sísmico e portanto tem em vista a caracterização dos solos, portanto do Faial, Pico e São Jorge. Portanto, e essa caracterização é importante para prever qual é o movimento, o tipo de movimento portanto, desta região, de movimento sísmico desta região, e portanto dessa forma portanto, contribuir para o conhecimento do risco sísmico, portanto, aqui na região dos Açores. Em suplemento a este serviço noticioso, vamos emitir uma entrevista com o investigador, professor de Física da Universidade Éborense. O Governo Regional quer evitar um vazio entre o atual e o próximo quadro comunitário de apoio. A preocupação governamental incide nas candidaturas ao sistema de incentivos públicos que passarão a privilegiar a criação de postos de trabalho. O primeiro objetivo é assegurar que não existirá um vazio na apresentação de candidaturas entre um quadro comunitário e outro, segundo o vice-presidente do Executivo. O segundo objetivo é garantir que o sistema de incentivos regional tenha como prioridade absoluta a valorização das empresas em função da sua capacidade de criar e promover emprego, explicou Sérgio Ávila. O governante reuniu-se ontem com a direção da Câmara do Comércio e Indústria da Horta. O encontro, que decorreu precisamente na Horta, destinou-se a apresentar o novo sistema de incentivos que vai vigorar a partir de 2014 nos Açores. A Universidade dos Açores quer que seja duplicado o valor que lhe está destinado na anteproposta do Plano Anual da região para 2014. A justificação é a necessidade de fazer face aos custos inerentes à tripolaridade. A Academia Açoriana, no seu parecer sobre a anteproposta do plano, enviado para o Conselho Regional de Concertação Estratégica, defende um reforço de verbas de 350, o que está no plano, para 700 mil euros. De acordo com este parecer, a tripolaridade faz com que a maioria dos cursos funcione com poucos alunos. Os alunos são, no entanto, maioritariamente do arquipélago, o que, sublinha o documento, revela o papel social que a Universidade dos Açores exerce na região. Enquanto isto, Hélder Silva foi reeleito diretor do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. Há 2 anos no cargo, Hélder Silva vai agora cumprir mais 2. Em entrevista à Antena 9, a propósito da reeleição, Hélder Silva defendeu que a Universidade necessita do DOP para manter a sua própria identidade. Uma entrevista para ouvir em próximos serviços noticiosos. A Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu aprovou um relatório que defende a transição para um modelo de financiamento mais equitativo para o sector do leite nas regiões ultraperiféricas, montanhosas
e desfavorecidas, abrangendo os Açores. Entre as medidas aprovadas pelos membros da Comissão e que têm ainda de passar pelo crivo da sessão plenária está a concessão de ajudas estatais às regiões que fomentem a criação de gado após o fim do regime de quotas leiteiras em 2015. O eurodeputado Luís Paulo Alves, eleito pelos Açores, congratulou-se com o que considerou ser mais um resultado positivo alcançado no Parlamento em defesa do leite produzido no arquipélago. Este tema é escolhido para assunto principal da edição de hoje do Jornal Incentivo. Açores terão medidas especiais no período pós-cotas, escreve o Diário Feialense. E agora uma passagem pelos temas da atualidade nacional com a jornalista da agência Lusa, Adriana Catarino. A Comissão Europeia esclareceu que o desvio de 0,5% na execução orçamental portuguesa em 2013, mencionado nas previsões económicas divulgadas esta terça-feira, já havia sido identificado na última avaliação do Programa de Assistência. Os números das previsões de outono suscitaram alguma confusão na imprensa portuguesa, mas, segundo Bruxelas, os dados não são novos e até já foram acordadas soluções com o governo português, pelo que o problema terá sido devidamente tratado. Assim, a Comissão continua confiante em que a meta de um déficit de 5,5% do PIB para este ano inscrita no programa será alcançada. No documento, Bruxelas indica que existe um buraco de 820 milhões de euros na execução orçamental, já depois de usada a reserva orçamental, e que para cumprir a meta do déficit este ano, Portugal teria de tomar medidas adicionais. O Executivo Comunitário aponta também como principal risco à execução do orçamento questões de natureza legal, que neste caso são só e apenas o escrutínio pelo Tribunal Constitucional da legalidade das normas, contidas na proposta de orçamento para 2014, que a Assembleia deverá aprovar no final deste mês. O secretário-geral do PS desafiou o governo a apresentar propostas concretas sobre a reforma do Estado no Parlamento. Vamos, de uma vez por todas, ser sérios. O governo tem propostas, apresente no Parlamento. É o desafio que eu lanço. Chega de conversa fiada. Apresentem propostas. E com as propostas apresentadas no Parlamento, vamos discuti-las. António José Seguro criticou ainda o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho por atacar os socialistas. Só merece uma enorme gargalhada, porque se há alguma coisa que está a pôr em causa o regresso de Portugal aos mercados é a política do primeiro-ministro. Portanto, é o próprio primeiro-ministro. Não é bonito um primeiro-ministro fugir às suas responsabilidades. O líder da oposição falava no final de um almoço com a direção da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, ocasião em que voltou a defender uma redução do IVA da restauração de 23% para 13%, adiantando que apresentará propostas de alteração ao orçamento caracterizadas pela neutralidade em termos de receitas e despesas. O Ministro da Educação defendeu que para ser dispensada mais austeridade no orçamento do Estado para 2014 e ainda pagar a dívida total do Estado, todos os portugueses teriam que trabalhar um ano sem comer. Nuno Crato argumentou que o corte nas despesas do Estado não é suficiente para pôr as contas em ordem e que se impõem ainda alguns sacrifícios que vão transformar Portugal num país competitivo. Uma cidadã portuguesa foi esta manhã raptada na Matola, cidade satélite de Maputo, capital de Moçambique, por 3 homens armados. O rapto ocorreu no interior da empresa, onde a portuguesa exerce funções de gestora financeira. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, já garantiu que o governo está a acompanhar a situação. Este é o segundo rapto conhecido envolvendo cidadãos portugueses de uma onda de sequestros que começou em 2011 e que tem visado setores abastados da sociedade moçambicana. O escritor angolano Ondjaki, de 36 anos, com o romance Os Transparentes, é o vencedor do Prémio José Saramago 2013 no valor de 25 mil euros, no mesmo dia em que é publicado o seu novo livro, Uma Escuridão Bonita. Ondjaki, pseudónimo literário de Nalo de Almeida, é um termo da língua umbundo que significa guerreiro. O autor estreou-se literariamente em 2000 com o livro de poesia Acto Sanguíneo, que lhe valeu uma menção honrosa do Prémio António Jacinto nesse mesmo ano. Foi Andreia Catarino, da agência Lusa, com o resumo da atualidade nacional que ontem esteve em destaque. Lá se foi o bom tempo. A previsão para hoje, para o Grupo Central do Arquipélago, é de céu geralmente muito nublado,
períodos de chuva, vento sudoeste moderado a fresco, 20 a 40 km por hora, com rajadas até 50, rodando para nordeste, mar cavado, ondas noroeste de 2 a 3 metros, aumentando para 4 metros. Para amanhã, céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade ao longo da tarde, períodos de chuva passando a aguaceiros, vento nordeste fresco, 30 a 40 km por hora, com rajadas até 50, rodando para norte e tornando-se moderado, 20 a 30 km por hora. Mar cavado, ondas noroeste de 4 metros. As temperaturas manter-se-ão nos valores do costume, mínima 17 graus, máxima 20 e água do mar 19. Tenham ocorrido sismos nos Açores, como é habitual, mas, além de não serem sentidos, não aconteceram nas proximidades da Ilha do Faial, pelo menos nos últimos dias. Amanhã teremos aqui na Antena 9 mais uma edição do programa No ICRU, a partir das 9h30, com Eugénio Leal, Hélder Silva e José Decmota. Ontem foi a vez do bate-papo com Mário Freião e Margarida Madruga. Aquele conflito que existe muitas vezes entre a tradição e a comodidade. Por exemplo, um passeio na avenida, os passeios acho que estão bem feitos, mas, por exemplo, a Marina ficou incompleta. Vocês já repararam o tipo de empedramento que aquilo tem em certos sítios, que a gente não pode andar? É um dos paralelepípedos. Está mal feito. Está mal feito. Sim. Outra coisa, mesmo coisas tradicionais, só se aceitam se forem muito bem feitos. Tem que ser bem feito. Não é verdade? Porque, por exemplo, hoje em dia, o que é que se privilegia? Olha, a Meli Simas. A Meli Simas está mal feita. Sim, é outra coisa. Sim. O que é que se privilegia mais? Por exemplo, é a comodidade, hoje em dia. Então estas pessoas, os estrangeiros, as senhoras práticas, não é? Também há outras que gostam de andar com aqueles sapatos de 12º andar, não é? Que há agora, que é uma coisa horrível para a saúde e para isso tudo, e elas ficam todas... Mas o ideal seria conciliar a tradição com a comodidade. É a funcionalidade, sim. A funcionalidade das coisas e a tradição, porque a funcionalidade é essencial. Aliás, qualquer design tem que ter boa funcionalidade, porque não é só a estética. A estética sozinha, a tradição sozinha não são nada. A funcionalidade das coisas é essencial. E é preciso a gente casar bem a funcionalidade com a tradição e com a estética. As notícias e os programas de informação da Antena 9 podem ser escutados em diferido no blog jornalista Soto antena9.blogspot.pt. Depois de entrar, é só escolher o dia e o programa pretendido. Tal como dissemos há pouco, vamos escutar agora, em suplemento a este serviço noticioso, uma entrevista com o faialense, professor do Departamento de Física e membro do Centro de Geofísica da Universidade de Évora, José Fernando Borges, que chefia uma missão que tem o objetivo de contribuir para o conhecimento do risco sísmico nos Açores. Este trabalho que nós estamos aqui a fazer neste momento é a continuação de um trabalho que começámos o ano passado, portanto em julho do ano passado, com cerca de 2 semanas de trabalho de campo de recolha de ruído sísmico e, portanto, tem em vista a caracterização dos solos, portanto, do Faial, Pique e São Jorge. Portanto, e essa caracterização é importante para prever qual é o movimento, o tipo de movimento portanto, desta região, de movimento sísmico desta região, e, portanto, dessa forma, portanto, contribuir para o conhecimento do risco sísmico, portanto, aqui na região dos Açores. Portanto, este trabalho começou anteriormente, continua agora e vai prosseguir ainda, ou não? Portanto, nós já fizemos algum tratamento dos dados que recolhemos no ano passado e já até esse trabalho até já foi alvo de uma publicação. Neste momento, o nosso objetivo é digamos, caracterizar ainda de uma forma mais rigorosa e mais precisa o tipo de solo. Portanto, a primeira caracterização foi muito geral, portanto, baseou-se somente na recolha de ruído sísmico. Agora estamos a utilizar fontes ativas, portanto, neste caso, portanto, no impacto no solo e a recepção das vibrações em
num array, portanto, num perfil de geofones. Portanto, e com esses dados somos capazes de saber qual é a velocidade de propagação das ondas sísmicas, e isso é muito importante para a caracterização da resposta do solo em caso de sismo. Ruído sísmico o que é? Só para as pessoas que estão menos familiarizadas. Portanto, existe sempre. O ruído sísmico é o ruído, pode ser o ruído cultural, pode ser, portanto, produzido por carros, como estes que passaram aqui, pode ser ruído provocado pelo vento, pelo mar. Esse ruído, por incrível que pareça, apesar de ser, digamos, caótico e, portanto, não determinista, não é um ruído que transporta uma informação, portanto, como transporta um sismo, mas, portanto, dispensa a utilização de fontes ativas, portanto, ou seja, dispensa a existência de um sismo e dispensa a existência de uma rede sismográfica como a rede regional, não é? Portanto, a recolha é feita em períodos muito limitados, portanto, 1 hora de registro, e, portanto, essa informação depois tratada dá-nos uma ideia de quais são os picos de frequência de amplificação que o solo produz, e isso já é uma aproximação à caracterização do solo. No fundo, será que isso é para perceber como é que o solo se vai comportar perante um sismo? É essa a ideia, precisamente. Isto não tem nada a ver, penso que ainda não é possível prever a ocorrência de sismos, não é? Não terá nada a ver com isso, ou é alguma coisa nesse sentido? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Portanto, não existe previsão sísmica. Portanto, praticamente se pode dizer isso com segurança. Não existe neste momento nenhuma técnica que nos permita prever sismos com rigor. Portanto, o que existe é uma abordagem probabilística, digamos assim, em que nós podemos dizer com uma certa margem de certeza qual é o período em que deve acontecer um sismo de um determinado tipo, não é assim? Portanto, mas estamos a falar de um período de anos, não é? E, portanto, não estamos a falar propriamente daquilo que interessaria, que é saber o momento exato, o local e a magnitude do sismo. Isso estamos muito longe dessa o trabalho de campo foi realizado onde, em concreto? Bom, neste momento nós estamos ainda numa fase de testes, estamos a afinar, digamos, a metodologia, e por isso fizemos aqui alguns testes na zona da Alagoa, porque sabemos que há ali alguma amplificação devido à existência de sedimentos, pedra-palmes e outros tipos de materiais mais friáveis, não é? Mas depois vamos aplicar aqui a vários sítios da horta que já foram identificados com os estudos que foram feitos no ano passado. Depois iremos para outras zonas do Faial, nomeadamente zonas onde houve, portanto, efeito de sítio, como os Flamengos, por exemplo. Efeito de sítio é a amplificação das ondas sísmicas, que aliás é uma zona bem conhecida de efeito de sítio. Também no pico, eventualmente na zona de Valverde, onde também foi conhecido, ou portanto foi identificado uma zona de efeito de sítio. Pronto, e basicamente será isto. Desta vez não vamos a São Jorge, como tínhamos feito a primeira vez. E a escolha dos Açores e do Faial em concreto tem a ver com a nossa... Tem a ver com a nossa particularidade face ao risco sísmico, isto é, sermos uma zona, portanto, onde há bastantes sismos e com efeitos destruidores, como o último de 98, não é? Para terminarmos, eu há pouco tempo, por acaso, tive uma conversa com um geólogo que trabalha aqui no Faial. Essa pessoa dizia-me o seguinte: o Faial é uma bomba atómica, a expressão não foi uma bomba atómica, uma bomba relógio, agora recordo. O Faial, em termos sísmicos, é uma bomba relógio. O Dr. José Fernando Borges tem algum conhecimento da realidade que possa comentar este comentário? Portanto, uma bomba é um fenómeno normal, digamos assim, e a sismicidade que nós temos nos Açores é uma sismicidade normal. Portanto, é o ritmo normal, digamos assim, de evolução da atividade sísmica. Portanto, nós não temos mais atividade sísmica agora do que tínhamos há 100 anos atrás. Portanto, é mesmo. Portanto, nesse sentido, não creio que o Faial seja uma bomba relógio. Se ele se refere à vulcanologia, eu aí não conheço, não sou especialista na área, portanto, não consigo fazer esse tipo de previsões. Portanto, o facto, eu penso que essa afirmação terá talvez um pouco mais a ver com a vulcanologia do que com a sismologia, até porque os vulcões também produzem sismos, não é? Pronto, é nesse sentido que eu consigo interpretar essas palavras do geólogo, não é? Mas, portanto, digamos que a questão da sismologia coloca-se nestes termos, ou do risco sísmico coloca-se nestes termos. Nós temos uma certa perigosidade natural, não é? E depois temos construções. E o risco sísmico é uma espécie de um produto matemático entre a perigosidade e a vulnerabilidade das construções. Ora, se um termo é muito elevado,
é claro que acabamos por ter o risco sísmico muito elevado, mesmo que a perigosidade sísmica fosse baixa. Portanto, o que é que quer dizer com isto? Portanto, nós temos que ter sempre em atenção o tipo de construção e digamos, o estado de preservação dessa construção e temos que ter sempre muito cuidado e muita atenção nas construções que são, as construções atuais, não é? Portanto, é preciso ter muita atenção nisso. Portanto, a sismologia não resolve problemas do risco sísmico. Permite caracterizar esse conhecimento, não é? Mas não permite resolver o problema da queda dos edifícios. Portanto, permite tomarmos medidas preventivas, não é? Portanto, é basicamente isso que é importante ter em consideração, portanto, com este tipo de informação que se obtém nestes estudos. Antena 9. Informação de proximidade.